Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a professora Daniele Saran e agora nós vamos ver na nossa aula sobre os conceitos fundamentais de altimetria. Bem, a altimetria trata dos métodos e instrumentos topográficos empregados no estudo e representação do relevo do terreno. As medidas são efetuadas sempre na vertical, quando a gente trata de altimetria, considerando aí um plano vertical, obtendo distâncias verticais, ângulos verticais e diferenças de nível entre dois pontos. Bem, a diferença de nível é a diferença de altura entre dois pontos topográficos, tá? A diferença de nível ela vai influenciar aí em várias áreas da altimetria. Ela vai permitir que a gente tenha aí altitudes e cotas, tá? Então vamos lá. O que seria altitude? A altitude é a altura de um ponto do terreno em relação à superfície de referência ideal verdadeira, ou seja, ao nível médio dos mares. Então, nós temos altitude aí quando a gente trabalha com o geóide. Essa superfície de nível de comparação, que a gente chama de superfície de referência ideal ou verdadeira, é a superfície do geóide, que é a forma de representação da Terra, que mais se assemelha aí com a forma real que a Terra tem. Então, quando nós temos aí a altitude, nós estamos falando que a sua referência é no nível médio dos mares. Aqui nessa imagem, nós temos aí esse exemplo. Então, nós temos aqui os pontos A, B e C e as suas altitudes. E aqui abaixo, nós temos aí a superfície de nível de comparação, E nesse caso aqui, nós temos o nível médio dos mares. Nós temos aqui também o conceito de cota. A cota também é a altura de um ponto. Só que ao contrário da altitude, que tem como referência o nível médio dos mares, a cota ela vai ter um plano de referência arbitrário. Então nós temos aqui os pontos A, B e C e nós temos um plano horizontal de referência. Esse plano horizontal de referência ele é um plano arbitrário, ou seja, a sua referência aqui ela é arbitrada por aquele profissional que está trabalhando com o levantamento altimétrico, ok? Então, nós não temos em cota a referência no nível médio dos mares, e sim num plano horizontal arbitrário. Outro conceito muito importante em altimetria é o conceito de nivelamento. Nivelamento é a operação ou prática topográfica utilizada para determinar a altimetria do terreno, ou seja, tem o objetivo de determinar as diferenças de altura entre os pontos de terreno. O nivelamento é a prática topográfica que emprega métodos e equipamentos e instrumentos capazes de determinar a altura dos pontos do terreno, determinando assim, de um modo geral, o seu relevo. Nós temos vários tipos de nivelamento topográfico. O nivelamento topográfico mais preciso é o nivelamento geométrico, tá? E nós temos outros também que nós empregamos aí para coletar o relevo do terreno. Então, nós temos o nivelamento trigonométrico, que ele é baseado em trigonometria, porque utiliza ângulos e distâncias para fazer o seu cálculo, tá? A gente utiliza aí no nivelamento trigonométrico a estação total e o prisma. No nivelamento geométrico, que é o mais preciso de todos, a gente utiliza aí o nível de luneta, mais a mira aí para auxiliar. No nivelamento taqueométrico, a gente utiliza o teodolito e a mira, e ele é baseado em taqueometria, ok? Não é tanto utilizado hoje, os mais utilizados são o nivelamento trigonométrico e o geométrico, mas ainda existem profissionais que aplicam esse método de nivelamento. Ele é baseado em leitura de mira e leitura de ângulos, tá? Além da leitura dos ângulos verticais, eles têm aí os fios estadimétricos, fio superior, inferior e o fio médio. E nós temos aqui também o nivelamento barométrico, que utiliza o barômetro onde é determinada aí a altitude com base na pressão atmosférica. Bem, nós vimos aí, então os conceitos iniciais de altimetria e os tipos de nivelamento que a gente pode empregar aí para pegar os dados de relevo do terreno. Ok? Te vejo na próxima aula. Obrigada!